Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa. Eu sou Rômulo Dias. E estamos aqui mais uma semana para compartilhar a palavra de Deus com você, aí de casa, através da nossa revista Conectar Mais. Então, estamos muito felizes de estar aqui mais uma semana. Infelizmente, na semana passada nós não conseguimos gravar, mas hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa última revista do ano. Já estamos aí na lição 9, a redenção pelo sangue de Jesus. E vamos esperando aí a galera entrar. Acabei de enviar o link. Provavelmente o pessoal tá entrando. Vou esperar um pouquinho. Na verdade, eu vou dando os avisos. Vou fechar aqui para não pesar a internet. Vou dando os avisos iniciais enquanto o pessoal vai chegando. Lembrando que quem passar por aqui, mesmo que não fique na live, é importante que você fale de onde que você é, a sua igreja, a sua denominação, que provavelmente é a Assembleia, né? Que está aqui acompanhando. E dê o feedback, né, da live, da revista, o que vocês estão achando. Uma revista super importante, mas que cada um vai ter uma opinião, né, de como ela está sendo levada. Mas, enfim, inicialmente, vou deixar aqui meu agradecimento aos apoiadores, tá? Muito obrigada a cada pessoa que compõe esse quadro. Vocês têm feito a gente chegar cada vez mais longe, vocês são fundamentais. Muita gente nem tá nesse quadro, porque realmente é muita gente, então vocês são, assim, 10, fundamentais mesmo para esse projeto. Então, muito obrigada a cada pessoa que nos ajuda, seja com 10, com 15, com 20, com 30, com 50 reais. Vocês fazem, tudo isso vale a pena. Para quem não sabe, a gente produz semanalmente, independente se tem live ou não, a gente produz um material que é enviado via e-mail para vocês. É um material do Apoia-se Boa Semente Jovens. Que você consegue fazer esse apoio através do link que está aqui embaixo, né? Apoia-se Boa Semente Jovens, ou através do grupo, né? Você me encontra lá no grupo do WhatsApp, também tem link aqui embaixo, e faz o apoio pelo Pix. Então, assim, tem diversas formas de vocês estarem contribuindo e recebendo esse material. Esse material ele consiste num plano de aula, onde você recebe um passo a passo dos tópicos, o que abordar, o que perguntar, o que desenvolver ali com seus alunos. Tem questionário, tem dinâmica, tem caça-palavras, tem muita coisa legal para você estar fazendo ali na sua aula. Não só na sua aula no domingo, mas também em outros encontros que você tiver com os seus alunos. Então, corra, faça parte para receber ainda esse ano o material do Apoia-se Boa Semente Jovens. Temos alguns comentários, quer ler? Quero ler. Louvores para Deus Levita. Boa noite, pessoal. Sou da Debrais, Alagoas, sede. Legal. Aí botou embaixo. Amo as aulas de vocês. Amém. Amém. Que bom. Ficamos felizes. Muito obrigada pelo Porque carinho. o pessoal sente falta, né? Quando a gente acabou... Bem que são raras exceções, né? Mas o pessoal sente falta, né? Quando a gente não grava. Então, é bom, que bom. Fico feliz, gente. É isso. Muito obrigada pelo carinho. Comenta aí o seu nome, né? Pra gente saber se o meu nome é muito importante. Porque tá o arroba só Louvores para Glória. Comenta aí, é importante. Comenta seu nome também. E quem entrar aí na live, estiver aí com a gente, não deixa de deixar um alô aí pra gente, tá? Bom, nessa semana, na verdade, a gente vai fazer da seguinte forma. Melquias, botou o nome. Legal. Um abraço, Melquias. Um beijo. Fica com Deus. Muito obrigada por passar por aqui. Isso aí. Nessa semana a gente decidiu fazer diferente, tá? O Rômulo, recentemente, na verdade, na semana passada, ele trouxe uma mensagem muito legal na igreja sobre essa questão da redenção, da salvação. Então a gente percebeu que o tópico 1 e o tópico 2 vem muito do que ele pregou. Então eu vou deixar ele responsável por essa parte. Eu vou trazer a introdução, o ponto-chave e volto no tópico 3, para que ele tenha tempo suficiente para desenvolver um pouquinho da palavra que ele trouxe na quarta-feira, no curso de ensino, e trazer também um ponto para que você consiga desenvolver essa temática com os seus alunos. Então, eu vou introduzir e logo depois o Rômulo vem, tá bom? Lição de número 9, a redenção pelo sangue de Jesus. Texto de referência se encontra lá em Romanos 8:23. Agora eu falei bem, porque a gente está de frente? Sim, agora eu falei bem. Verdade, né? Esse é um bom ângulo. É um bom ângulo. Versículo do dia, que tá um pouquinho clarinho, vou acompanhar pelo tablet, né? Sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Verdade aplicada. Por nosso resgate, Cristo pagou um alto preço. Sua morte por nossa vida. O objetivo da lição, ou momento de oração, né? Primeiro, ore para que mais pessoas reconheçam a Cristo como seu Redentor. O objetivo da lição, compreender o plano de redenção do Antigo Testamento.
né? Ressaltar que o Filho de Deus é o único verdadeiro mediador da redenção e conhecer as bênçãos da redenção, que é ali, de fato, as consequências, né, que a gente recebe, os benefícios que a gente recebe desse processo aí de redenção, né? Então, introdução, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Isso significa que o ser humano estava separado pelo pecado, evidenciando a necessidade da redenção. Não havia nenhuma chance de sermos salvos, porque éramos pecadores, fadados à morte eterna. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nessa introdução, a gente tem duas passagens muito importantes. Eu vou tentar aqui, nesse tempinho que eu tenho, destrinchar com vocês e tentar trazer da melhor forma possível para que você passe esse conteúdo para os seus alunos. Então, o primeiro passo é entender... Deixa eu voltar. Minhas anotações. Qual é a necessidade dessa carta, né? Qual a necessidade de Paulo estar falando sobre a redenção através dessa carta, através desse capítulo em específico, o capítulo 3, versículo 23. Ali Paulo está apontando um problema central. Que problema é esse? É o fato de que todos pecaram e assim todos foram destituídos da glória de Deus. Isso estabelece que o pecado ele é uma realidade universal. É importante que você mostre aos seus alunos que todos pecaram. Por mais que você pode pensar na melhor pessoa possível que você conhece, geralmente é os nossos pais, né? A melhor referência que a gente tem deveria ser os nossos pais. Você pode pensar na melhor pessoa que você conhece, no pastor que você tem na sua igreja, aquele que, né, você acha que não tem erros, não tem pecados. Sim, essa pessoa tem erros e pecados. Então, essa passagem ela mostra que o pecado é uma realidade universal, ou seja, todos pecaram e, portanto, todos foram destituídos da glória de Deus. Primeiro ponto, aponte que o pecado é uma realidade universal. Todo mundo foi alcançado pelo pecado. Através ali de Adão, que foi o homem e Eva, né, foram responsáveis por trazer o pecado à humanidade, a partir dele, todos nós fomos infectados com esse vírus. O resultado desse pecado é a separação de Deus. E que separação é essa? Às vezes a gente lê uma passagem e fica na cabeça do jovem muito vago, mas que separação? Como que era antes? É importante que você gaste um tempo falando sobre isso. Quando Paulo diz que nós fomos destituídos da glória de Deus, isso se refere à presença de Deus, à intimidade, ao relacionamento que Adão tinha ali no jardim, né? A Bíblia diz que em Gênesis, que Deus tinha prazer em estar com o homem, em se relacionar, em conversar, em estar junto, né? Em ter ali, de fato, em ser de fato um Deus presente na humanidade. Então, quando nós fomos destituídos da glória de Deus, nós fomos afastados da sua presença. Porque o pecado, ele traz uma mancha dentro de nós que nos afasta de um Deus que é santo. Então, nós só fomos colocados de novo na presença através do processo da redenção e através também do processo da santificação, que é o que faz com que a gente se aproxime de Deus. Deus não se mantém intacto, né? Ali no mesmo lugar, no mesmo ponto, né? A gente que vai se afastando com o pecado. A santificação, ela nos aproxima de Deus. Então é importante entender isso, que o pecado é uma realidade universal e que o resultado foi a separação da presença de Deus, da presença de um Deus que gostava de se relacionar com a sua criação. Então, outro ponto que a introdução está apontando é que sozinhos nós não conseguiríamos alcançar a redenção. É o que o Romulo sempre diz, né? Se eu morresse por ele, ou se ele morresse por mim, jamais a gente conseguiria alcançar a redenção, porque nós somos pecadores. Então, não tem como um pecador morrer por outro pecador. Somente um cordeiro perfeito e imaculado seria capaz de completar essa obra. Então, em resumo, o que você pode mostrar para os seus alunos, né? Quando você finalizar essa introdução, isso está claro na cabeça dele. Primeiro ponto, é entender que a culpa, ela é universal. Todos nós somos culpados. E também que a morte era inevitável, porque o salário do pecado, de fato, é a morte. A consequência do pecado é a morte. E não era apenas uma morte física. No Antigo Testamento, isso é muito mostrado, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso no tópico 3. A lei, ela era basicamente uma sentença. Se você pecasse, se você não cumprisse, você morreria e morria mesmo, de fato, na hora. Né? Em muitos casos, as pessoas foram fulminadas no momento em que o pecado foi estabelecido ou até mesmo pensado. Já
No Novo Testamento acontece essa mudança, né? Nós alcançamos a vida eterna e a vida com Cristo. Então, antes, a culpa é universal e a morte ela era inevitável. Como eu estava dizendo, não somente uma morte física, mas também uma morte eterna, uma morte sem Deus. Que é o que acontece até hoje, quando uma pessoa morre sem Cristo, né? Quando uma pessoa morre distante de Deus, sem ao menos ter se permitido viver com Ele. Então, é uma morte muito triste, uma morte muito ruim, e eu imagino que seja muito doloroso para a família imaginar que você não vai reencontrar essa pessoa, porque, de fato, ela sofreu ali uma morte eterna. Então, é um pouquinho sobre isso. Agora o ponto-chave, vou passar. Ponto-chave. A justificação só foi possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Então, ele é o intermédio, né? Ele pagou o preço pelos nossos pecados e, assim, pela infinita graça de Deus, nos concedeu a redenção e nos livrou da condenação eterna. Então, a redenção, o projeto de redenção, não é algo que parte do homem. A redenção é uma intervenção divina. É algo que parte de Deus. É algo que parte, né, do nosso Criador, de tentar se relacionar novamente, de tentar não, porque ele consegue, porque o sacrifício ele foi completo. E hoje nós estamos aqui e nós desfrutamos da presença dele. Uma nova chance. É exatamente isso, é uma nova chance que ele permite que nós alcancemos. Nós falamos em uma das aulas sobre o quão interessante é que o ser humano ele perdoa. Foi uma das aulas que nós falamos sobre perdão. O ser humano perdoa, mas não quer mais contato. Perdoa, mas quer longe. O Romulo errou comigo, eu vou perdoar, mas eu não quero mais contato. Definitivamente, nosso Deus não é assim. Ele nos perdoa e nos dá uma nova chance. Não só uma nova chance, mas ele nos faz filhos. E não só nos faz filhos, mas nos coloca num plano do evangelho, né? Num plano de alcançar mais pessoas e também nos dá uma herança, que é o benefício que eu vou falar um pouquinho mais no tópico 3. Então, a redenção ela é de fato uma intervenção divina e mostra que somente um cordeiro imaculado seria capaz de nos trazer de novo para essa história, de nos trazer de novo para essa presença. Amém. Tá conosco também, ó. Ó, quem será essa daí? Juliana Demirtes, minha irmã aí, pessoal. Muito obrigada pela presença, Juliana. Valeu, Ju, obrigado pela presença aí, pelo comentário, muito importante. Junto. Então é isso, o Juliana já deu uma introdução bem detalhada, inclusive, eu diria, né? Então vamos pegar alguns pontos do que ela falou aí, vamos destrinchar um pouquinho mais. Vou tentar fazer com que não vire uma pregação, quando ficar meio assim, né? Mas vou tentar fazer assim como eu falei com a igreja, né? De uma forma bem, de um diálogo, assim, bem conversando. Acho que a gente vai conseguir chegar em um consenso aqui. Então a questão é, a Poliana já deu a introdução, ponto-chave, e a gente começa no tópico 1 falando o que é redenção. E aí eu já dei um Google, né? É o que eu levei também lá na hora lá. Redenção, o que ela é? Quando você joga aí no Google. Não. Pode ser. Não, só você aparecer melhor. Não, show. Quando você joga redenção lá, o que dá na primeira frasinha ali do Google, né, que aparece? Ele dá como resgate do homem por meio de Jesus Cristo. Isso aqui é interessante. O primeiro significado é esse. Mas a redenção também ela tem a ver com o resgate de uma propriedade. Então, isso, logicamente, é diretamente ligado à humanidade, ao homem, que justamente através da queda pecou, e Jesus veio nessa forma de último Adão para realmente resgatar o homem do seu pecado. E é isso que a gente vai tentar destrinchar uns pouquinhos aqui. Então, o tópico 1 vai falar assim. O que é redenção? A redenção, segundo o dicionário Bíblia Almeida, pode ser assim explicada. Deus, por pagamento de um preço, isto é, pela morte de Cristo na cruz, compra para uma vida de nova liberdade a pessoa que era escrava do pecado e da lei. A redenção nos libertou da culpa do pecado, está lá em Romanos 3:23, e ela é como uma carta de liberdade de Deus à humanidade, escrava do pecado, a fim de que ficasse livre da condenação eterna. Então, o primeiro ponto que a gente aprende aqui é o que é redenção. Redenção é justamente o resgate de uma propriedade, um alto preço pagado por Deus, não foi de graça. A gente costuma falar que é pela graça, mas não foi de graça, não foi porque custou o sangue de Cristo. E justamente esse sangue nos colocou de novo no rumo e Cristo nos resgatou, né, nos colocou ali nesse rumo e Deus nos resgatou através da morte de Cristo, sendo sua propriedade novamente. Esse é o primeiro ponto em relação à redenção. Mas isso aí pode trazer um certo questionamento a você. Mas a questão da redenção se eu estou sendo resgatado, necessariamente algo deu errado ali no início.
Então, a gente tem que parafrasear muito bem essa lição para não ficar nenhum ponto fora de pontuação, sabe? De ficar algumas entrelinhas e a gente não conseguir explicar. Você tem que ter muito cuidado com isso nessa lição. Então, vamos do início. Vamos lá, vamos voltar para a queda do homem, e é justamente o que o tópico 1 fala. A necessidade de redenção. Aí ele começa falando, a queda levou a humanidade a um patamar de condenação eterna, pois sua condição natural era a culpa. Está lá em Romanos 3:23. Como um abismo entre o homem e Deus, não havia nada que pudesse nos religar a ele. Na qualidade de escravos do pecado, não havia nada que pudéssemos fazer para que a condição de condenação fosse revertida. Precisávamos de um santo remidor. Então, esse é o ponto crucial que a gente vai trabalhar aqui no início. A questão é, o homem, Deus ele cria o homem. Vamos voltar lá para o jardim. Poliana já ouviu falando isso inúmeras vezes, mas vai ouvir mais uma vez para a gente fazer a lição, né, entrar em um consenso legal e ficar redondinha. A questão é, Deus lá no início, Deus ele cria os luminares, Deus, a primeira coisa que Deus cria, na verdade, né, não tinha nada na terra, o Espírito parava sobre a face das águas e Deus disse uma palavra. Uma não, duas, né? Haja luz. Talvez não em português, né? Porque não vamos, enfim, não vamos botar aí o idioma de Deus. Mas a questão é, Deus emitiu um som. Ele falou, haja luz. E através da sua palavra as coisas começaram a se materializar e começaram a se criar. Quando carrega assim, porque caiu? Mas já vou... Então, nesse momento, as coisas começam a ter forma, né? E Deus ele vai criando as coisas. Então, ele fala haja luz, depois ele fala haja os luminares, o espaçamento entre as águas do céu, as águas da terra, o espaçamento de dias, o espaçamento entre as águas, tudo Deus vai criando do mais perfeito nada. Então, Deus ele cria tudo através do nada. Só que o nada só veio à existência tudo através da palavra de Deus. Então, Deus ele vai proferindo e através disso as coisas vão se formando. Isso aí já deixa algo muito importante para a gente. A nossa palavra ela tem muito poder. Óbvio que a palavra de Deus tem muito maior, um peso muito maior para a nossa vida. Só que a questão é, as coisas que você profetiza para a sua vida têm um real peso também, você tem que ter muito cuidado com isso. Então, enfim, só uma questão aqui entre essa linha de raciocínio. Deus ele começa a criar as coisas. Deus ele cria tudo. Durante 6 dias, e no 6º dia ele cria o homem. Deus olha para tudo que criou, viu que era muito bom. E no 7º dia ele descansa. Quando Deus ele cria o homem, você vê que é um ser relacional. Deus fala, né, através, a gente entende, né, quais são as demais pessoas da Trindade, que é o Filho e o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão dialogando entre si e fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem vai lá, do mais perfeito nada, Deus ele pega o homem ali do pó da terra, cria ali através do homem de barro e sopra o fôlego nas narinas do homem. Nesse momento, o homem se faz um ser vivente. E aí o homem começa a ser um homem dotado, um ser tríade, assim como Deus é. Pai, Filho e Espírito Santo, agora o homem é feito de corpo, alma e espírito. E isso é muito importante para que a gente venha entender. Quando Deus ele cria o homem, ele cria para uma finalidade específica. Ele cria o homem para relacionamento. Ele cria o homem para se relacionar com ele. E aí você vê que Deus ele descia todas as tardes para falar com Adão. Chega um certo momento da história, ali no livro de Gênesis, ainda no início, ele olha, viu que o homem estava só, e fala, vou fazer uma adjutora, né? O pastor gosta muito de pregar sobre isso, uma adjutora, alguém que o ajudasse e alguém que o completasse. O Adão cai no sono profundo, ele vai lá, tira uma da costela de Adão e cria ela. Pois bem, nós temos agora um homem e a mulher, dotado de raciocínio, de entendimento, dotado de vida, de corpo, alma e espírito, e Deus ele dá esse presente para a humanidade, coloca o homem e a mulher no jardim, e dá uma liberdade para eles de se aproveitarem de tudo que fosse criado por Deus. Ou seja, todas as frutas eles poderiam comer, tudo poderia ser de bom proveito para eles. Mas um único mandamento Deus dá para Adão e Eva. Qual era o único mandamento? Não comer. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a primeira coisa que Deus exige do homem, além de ter criado ele para se relacionar, ele exige do homem uma única coisa, obediência. Então, antes se a gente pudesse fazer um panorama, antes dos 10 mandamentos, antes do livro de Levítico, antes das leis que nós temos, os dogmas que nós temos hoje, uma única coisa Deus exigiu do homem, que foi obediência. É a única coisa que ele continua exigindo de nós a todo momento. E quanto mais obediente você é, mais próximo você está dele. Então, a desobediência nos afasta de Deus. Isso é muito importante a gente entender também. Então, o que Adão faz? Ele come do fruto. Nesse momento, é justamente que agora a gente entra no 1.1, que é a queda. O que é a queda? É o pecado original. É a liberdade que o homem deu, né, a Satanás, na verdade, a entrar na vida dele, né, e permitir e desejar ser igual a Deus. Nesse momento, acontece 2 coisas importantes. Acontece a rejeição
Por quê? Deus ele criou o homem para se relacionar e basicamente quando o homem come do fruto que Deus ordenou para que não comesse, ele rejeita Deus. É basicamente que ele fala assim, muito obrigado por ter me criado, eu agradeço por tudo que o Senhor me dotou aqui, por todo o meu corpo físico, por tudo que o Senhor me deu, mas eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim, mas eu não quero, Senhor. Ou seja, ele se torna e acha que se torna autossuficiente da sua própria vida, né? A autossuficiência é o quê? Alguém que não depende de ninguém. Então o homem achou que comendo daquele fruto ele seria igual a Deus e ele não dependeria mais de Deus. Só que o homem entra numa lacuna muito importante, porque ele se achou, né, no direito de rejeitar a Deus, mas na verdade ele começa a ser escravo de si mesmo. E esse escravo de si mesmo é o quê? É justamente o pecado. A partir do momento que ele come do fruto, ele pode ter se achado autossuficiente de tomar as suas próprias decisões, tomar os seus próprios conceitos e pensar sobre a forma como ele deveria pensar e gostaria de pensar. Mas a questão é, Deus fez o homem livre e o homem se aprisionou dentro de si mesmo a partir do momento que ele come do fruto. Então, nesse momento, como você lembra lá no início, né, eu falei que Deus ele criou o homem para se relacionar. Nesse momento que Adão come do fruto e desobedece a Deus, nesse momento há uma ruptura entre Deus e o homem. E agora nós temos aqui uma lacuna também entre homem e Deus, e nós precisávamos de alguém que viesse a religar, a que viesse a nos colocar no rumo novamente, e viesse a nos colocar novamente, ser resgatados como uma propriedade de Deus e nos colocar novamente no rumo certo. Então, isso é muito importante para que você venha entender e tentar passar para os seus alunos de uma forma inteligente. Por quê? A minha mensagem, quando eu compartilhei no culto de ensino, o tema era salvo de quê? Né? Porque tem muita gente que nós falamos, nós somos salvos e tudo mais, nós falamos na salvação através de Cristo, mas nós não explicamos às vezes do que a pessoa foi salva, né? E as pessoas podem se achar, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem, eu ajudo os pobres, os oprimidos, eu faço tudo de melhor que eu poderia fazer, eu respeito meus pais, eu sigo tudo aquilo à risca, né? O que eles me ditaram, que me ensinaram, eu sigo, então eu tento ser da melhor forma possível. A questão é, ser só uma pessoa boa não adianta, não te dá a liberdade de chegar aos céus, porque você precisa reconhecer o seu estado de miséria. Então, voltando, a queda do homem é justamente isso, Adão comendo do fruto, rejeitando a Deus e assinando a sua autossuficiência, que ele achou que na verdade não era livre. Só que a questão é, Deus fez o homem livre, mas o homem comendo do fruto, ele se torna escravo de si mesmo e escravo do pecado. Então, esse é um ponto muito importante, a queda da humanidade. A ideia é que nós fomos criados por um relacionamento com Deus e através desse pecado original, que todos nós descendemos desse pecado, né? Existe essa palavra, né? Estamos descendendo aí disso, ou seja, essa herança que nós recebemos. Agora, nesse momento, nós temos uma ruptura entre o homem e Deus, e nós precisávamos de alguém que religasse. É por isso que quando Deus desce para conversar com Adão, ele pergunta a Adão, Adão, onde você está? E Adão se esconde. O pecado faz isso conosco, a desobediência faz isso. Nós nos escondemos de Deus, achando que agora, nesse momento, nós temos de fato uma ruptura, não uma morte física, porque quando Deus fala que haveria uma morte, não seria uma morte física, mas de fato uma morte espiritual. E nesse momento, agora você tem uma morte de Adão. O momento em que ele rejeitou a Deus, e agora nós precisamos de alguém que viesse a religar. Então, continuando. Ele fala que há um abismo entre o homem e Deus, justamente essa ruptura que nós conversamos. E ele fala aqui que na qualidade de escravos do pecado não havia o que pudéssemos fazer para que a condição de condenação fosse revertida. Precisávamos de um santo remedor. Ou seja, agora que o homem deu liberdade a Satanás, né, e desejou ser igual a Deus e desejou a sua autossuficiência, nesse momento nós temos o homem achando, né, que poderia tomar as suas próprias decisões. Só que a questão é, nesse momento que Adão falha, o primeiro Adão falhou, nós precisamos agora do segundo Adão e o último Adão, que é na pessoa de Cristo, para redimir tudo aquilo que foi quebrado no jardim. Agora, Jesus vai vir com a ideia no Novo Testamento, né, e também, assim como era predito no Antigo Testamento, profecia sobre ele, que haveria alguém da descendência da mulher que viria a pisar na cabeça da serpente e que viesse a religar. E a religião nada mais é do que isso. O evangelho, a boa notícia é que Cristo veio em terra, morreu por nós e nos religou a Deus novamente. Se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, acho que não vou ter tempo, senão eu vou embora, eu falaria sobre a ideia do resgatador, que fala sobre lá em Levítico 25. Passando um pano de fundo bem rápido, que não vai ter como aprofundar muito, é justamente agora que a gente entra no 1.2. Eu acho que depois você poderia gravar um vídeo só sobre essa questão. Se vocês apoiam, comenta aí, porque é um conteúdo realmente muito bom. E agora tem um cenário maneiro, então é só pegar e gravar. Mas acho que dá pra falar por cima, só pra fazer sentido com o que eu vou falar depois. Pode, mas bem breve, pra você não dar spoiler do seu conteúdo. Tá.
Então, aqui, a gente entra no 1.2. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, o homem pecou, Deus ele queria para se relacionar com o homem rejeita Deus, peca, e nesse momento nós temos o pecado original, que é falado na teologia, e nesse momento nós precisamos agora, o homem está sem rumo, o homem está agora vivendo em pecado, e o homem é expulso do jardim, e nós precisávamos de alguém agora que viesse a religar, agora na pessoa do segundo Adão, na pessoa de Cristo. Então, vamos lá, 1.2. Resgatados pelo sangue. Quando o homem pecou, transgredindo a lei de Deus, a humanidade herdou a natureza pecaminosa, que foi o que a gente comentou aqui. Para a redenção era necessário um remidor que pagasse por nós. E foi isso que Jesus fez quando entregou a sua vida na cruz por todos nós. Ele pagou o nosso resgate com o seu sangue, riscou a cédula da dívida e a cravou na cruz. Essas entrelinhas ficou legal desse tópico. Por quê? Nós tínhamos algo, né, falado lá atrás, porque ele usa a palavra resgatador, e eu queria só fazer um breve pano de fundo. Levítico, no livro da lei, Levítico 25, vai falar sobre a ideia do resgatador. Primeiro ele fala sobre o ano sabático, que era após 6 anos, né? No 7º ano seria o ano sabático, o ano de descanso da terra. Assim como era a lei do sábado, dia de descanso, assim também foi algo estipulado ali em Levítico 25. Depois, tendo a oportunidade, dê uma lida em Levítico 25, porque ela tem um plano de fundo muito, muito bom sobre o que Cristo fez por nós posteriormente. Então ele começa falando sobre o ano sabático, e depois ele fala do ano jubileu. O ano jubileu era 7 vezes 7 anos sabáticos, que dava 49 anos, e no 50º ano era o ano do jubileu. Nesse momento, as compras da terra não eram restituídas. Ou seja, se eu e Poliana fôssemos irmãos, ali eu da tribo de Judá, Poliana da tribo de Benjamim, e eu vendesse uma propriedade para ela, eu poderia também desejar pedir um certo valor para ela como um empréstimo do banco, né? Vamos jogar assim. E ela fala, eu te dou esse empréstimo, mas você precisa deixar algo como garantia. Eu deixo a minha terra. Então, nesse momento, eu deixo minha terra como garantia, pego esse dinheiro com a Poliana, né? Da tribo de Benjamim. E aí eu não consigo pagar. Chega um momento que eu sei que eu não vou conseguir pagar, eu me torno escravo dela. E nesse momento que eu me tornei escravo, tinha 3 coisas que poderiam acontecer, né? Passando bem rápido, gente. É um conteúdo muito enxuto para falar em pouco tempo. Mas a questão é, ou eu poderia, de uma forma milagrosa, conseguir me restituir através das minhas próprias forças, me deixar de ser escravo, conseguir recolher uma boa quantia e pagar para ela, eu poderia acontecer isso, mas era algo muito difícil de acontecer, porque eu já tinha me tornado escravo. O segundo era esperar o ano do jubileu, que era o ano que ela ia me devolver a minha propriedade. Ou o terceiro era justamente esperar o meu resgatador. E o que era esse resgatador? Alguém da mesma família que a minha, que viesse a pagar um alto preço pela minha propriedade, que viesse a me tirar da minha condição de escravidão e viesse me colocar novamente na propriedade que era minha por direito, mas que eu dei a liberdade da Poliana se apropriar. Então, dando um breve plano de fundo, foi exatamente o que Cristo fez com nós. Nesse momento do resgatador, falava-se sobre posse de terra. Por quê? Quando Israel entra na terra de Canaã, nesse momento as tribos são divididas, né? E cada um recebe uma herança, uma parte da terra, com exceção da tribo de Levi, que a própria herança deles era o Senhor. Era justamente uma tribo que foi destinada a trabalhar no templo, e a própria herança deles seria a herança do Senhor. Então, os outros irmãos deveriam mantê-los de certa forma. Enfim, esse é um pequeno ponto aí nessa ideia total. E a questão é, a terra ela não poderia ser vendida perpetuamente, porque a terra pertencia ao Senhor, a terra do qual o Senhor prometeu a Abraão dar. Então a terra pertencia a Abraão, não tinha como ninguém ser dono da terra perpetuamente, apenas Deus poderia ser. Então ele estipula isso justamente para que nenhuma das tribos viesse a ser maior do que as outras e justamente pudesse ter essa ideia da venda e de revenda e de alguém poder resgatar a sua propriedade. A questão é, Cristo no Novo Testamento foi exatamente o que ele fez conosco. Só que, na verdade, a terra que nós temos é o nosso coração. E Cristo veio através de carne, né? Se despiu da sua glória, veio em carne, morreu por nós justamente para ser esse Cordeiro perfeito de Deus. Ou seja, alguém que morreu por mim por um preço que eu não poderia pagar. Eu estava na condição de escravo do pecado. Cristo veio em terra, morreu sem pecado, um cordeiro sem mácula, sem pecado. É isso que 1 Pedro fala, como um cordeiro perfeito, né? Sem mácula, sem pecado. E esse Deus, ele vem em carne, morre por nós, nos resgatando agora e nos dando novamente. É como se Cristo, através do seu sangue, nos resgatasse como propriedade dele e mostrasse que a liberdade que a gente deu lá no jardim para Satanás, da nossa autossuficiência, Cristo, na persona do segundo Adão, do último Adão, ele assina ali mostrando que, na verdade, ele continua nos fazendo livre. E eu e você,
não precisamos mais ser prisioneiros desse pecado. É justamente o que o sangue de Cristo faz conosco. Ele se despiu da sua glória, morreu uma morte que era minha, e através da sua morte, ele me deu vida. E a verdadeira face do evangelho é muito mais profunda do que o que a gente fala por aqui, né? Resumir em apenas um vídeo de 1 a 2 horas é muito pouco, uma pregação é muito pouco. Agora, a questão é, a verdadeira obra da redenção, de tudo que Cristo fez por nós, é um ponto muito mais profundo. Então, estude essa palavra, porque essa palavra é quem pode te renovar, pode te reconciliar, pode te transformar. E é justamente o que Cristo faz com nós. Ele nos resgata como propriedade dele. Ele nos resgata como propriedade dele e mostra que ele continua nos fazendo livre. E Deus é um Deus de segundas chances. Ou seja, para você aí, talvez, eu não sei qual a condição que você está vendo hoje, muitos professores nos assistem, mas muitos alunos também. Mas vai que um novo convertido apareceu por aqui. Deus é um Deus de segundas chances. As coisas de Deus, na verdade, tudo se importa no presente e no futuro, naquilo que Deus ainda tem para a sua vida. Não fique se martirizando com quem você era no passado. O que importa é que agora você tem uma nova vida com Deus e Deus muitas das vezes nem condena as pessoas, né? No tempo de inocência. É você que fica se autocondenando. Tome cuidado com isso. Deus é um Deus de segundas chances. Deus é um Deus que mesmo você estando no lamaçal do seu pecado, na pessoa do Espírito Santo, ele te converteu e nesse momento ele te resgatou como propriedade dele, mostrando para você do lugar que você nunca deveria ter saído. Ou seja, aí você pode crucificar Adão, né? Ou criticar Adão, vamos jogar assim, né? Você fala, não, mas Adão pecou, se Adão tivesse pecado, a gente não estaria, né, em como nós estamos vivendo hoje. A questão é, a humanidade pecou. Em Adão, todos nós pecamos. Adão comeu do fruto, mas na verdade você prova do seu pecado todos os dias. E mesmo assim você continua crucificando a Cristo. Então a questão é, a melhor forma que você tem de olhar para o sacrifício de Jesus é entendendo que ele morreu a sua morte. E agora, se ele morreu, se ele deu a sua vida por você, você pode dar a sua vida por ele também. Essa é a vida, essa é a palavra do Evangelho. Se eu tivesse mais tempo, eu poderia falar um pouquinho mais de alguns pontos, mas a questão é essa. A queda do homem, Deus ele cria para um fundamento, o homem se separa de Deus, rejeita Deus, e agora na pessoa de Cristo, como nosso resgatador, como nosso remidor, ele vem para nos trazer redenção, morrer uma morte que era nossa, nos resgatar como propriedade e nos colocar no rumo novamente. Essa é a palavra de Deus. E, agora falando do 2 rapidamente para passar para a Poliana, ele fala sobre a obra redentora. Aqui no tópico 2, não vou ler para a gente perder tempo, vou ler o 2.1. O plano de redenção. O plano de redenção é como Deus se reconcilia com a humanidade após a queda. Desde quando promete que a semente da mulher, que foi o que a gente comentou aqui, esmagaria a cabeça da serpente, até a vinda de Jesus Cristo, o plano de redenção se desdobra nas Escrituras, revelando o amor, a justiça e a misericórdia de um Deus em perfeita harmonia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, toda essa obra de remissão de pecados, toda essa obra de sangue, né, na cruz do Calvário foi justamente por amor a mim e a você. E a gente, mesmo nesse momento, na condição de pecadores, né? Nós éramos pecadores e nós somos pecadores. A questão é, nós não estamos mais debaixo do jugo desse pecado, porque Cristo morreu a nossa morte. Então, ele morre por nós, sendo nós ainda pecadores. Morrer por uma pessoa boa é fácil. Eu morrer pela Poliana, talvez, porque a Bíblia fala que a gente tem que ser assim, um homem tem que amar a mulher a ponto de dar a sua vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, pela sua noiva. E a questão é, morrer pela Poliana seria algo bom, porque eu sei que ela é uma pessoa boa. Agora, morrer por alguém que me odeia, morrer por alguém que nem necessariamente vai me reconhecer como único, suficiente Salvador, apenas Cristo prova desse amor. É apenas o amor sacrificial, o amor completo, é o amor ágape. Ou seja, esse é o amor que não mede esforços. Esse é o amor que morre pelo bom e pelo ruim, pelo justo e pelo injusto. Esse é o amor de Deus, que está acima de qualquer compreensão humana. A sua mente ainda ela é muito rasa e muito pequena ainda para compreender todo esse amor de Deus. Mas um dia, com o corpo glorificado, talvez a gente possa compreender um pouquinho da magnitude desse amor. 2.2, Cristo, nosso Redentor. Jesus derramou seu próprio sangue a fim de nos libertar de nossos pecados e nos dar a salvação eterna. Sangue redentor... Pulei. O Filho de Deus se submeteu ao plano de redenção projetado pelo Pai, sendo obediente e fiel em tudo. E foi essa obediência que nos garantiu a oportunidade de nos reconciliar com Deus, recebendo a abundância da graça e o dom da justiça para reinar com Cristo. Nesse momento,
Cristo sendo o nosso Redentor, ele se submete à vontade de Deus, né? João 3,16 fala que Deus amou o mundo desta maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o plano de redenção estava desde a antiguidade, estava desde até antes do homem pecar, porque Deus sabia que o homem iria rejeitá-lo. E olha que profundo é isso, Deus ele cria o homem, mesmo sabendo que o homem iria rejeitá-lo. Assim como assim como Jesus escolhe Judas, mesmo sabendo que ele iria traí-lo. Ou seja, o amor de Deus, eu volto a dizer, não é para ser medido, não é para ser compreendido. O amor de Deus é simplesmente para ser vivido todos os dias. Viva desse amor, prove desse amor, que é um amor perfeito. Então ele se submete à vontade de Deus, mas também fala que ele nos amou primeiro. Por mais que seja a vontade de Deus, ele teve prazer na vontade de Deus também. Porque de fato eu sei que eu vou à terra, eu sei que eu vou morrer, eu vou padecer, e mesmo assim a palavra diz que ele nos amou primeiro. Então, se ele nos amou primeiro, Morada diz que eu amarei para sempre. Então, seja sobre isso. Fique aí com essa frase de efeito aí no final. E no final ele fala que, sendo obediente em tudo, Jesus foi fiel em tudo, e essa obediência nos garantiu a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Ou seja, ele entendeu, o próprio Cristo entendeu, que mesmo ele passando por dificuldades, mesmo ele sabendo que passaria por um martírio muito grande, seria crucificado injustamente, mesmo assim ele foi até o final, porque ele sabia que no final estaria uma redenção para toda a humanidade. O seu sangue, assim como um cordeiro perfeito que era levado ali no holocausto no Antigo Testamento, assim foi Cristo no Novo Testamento. Cristo é a oferta de Deus. E essa oferta de Deus é o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, sem contaminação. Provou 33 anos sobre a face da terra, viveu 33 anos, mas não provou de pecado algum. E esse sangue foi como um sacrifício suave às narinas de Deus, a ponto de nos redimir, de nos salvar e de nos trazer redenção. É por esse sangue que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, é por esse sangue que você está aqui nessa live ouvindo, é pelo sangue de Cristo. Então, através da sua morte, nós temos vida e uma reconciliação com Deus. Agora, esse sangue nos fez co-herdeiros, juntamente com Ele, com Cristo. Então, agradeça a oportunidade, agradeça o plano de redenção que foi estipulado por Deus e que foi projetado por Deus, e hoje você está desfrutando desse plano e dessa salvação. Nós não somos justos, mas nós somos justificados todos os dias pelo sangue de Cristo. Olhe para o sangue de Cristo e entenda que você merece, ou melhor, que Ele merece que você viva uma vida dedicada a Ele. E no final, só para terminar a oportunidade, eu botei uma frase assim: Deus não me deve nada, na pregação que eu trouxe, né, no culto de ensino. Deus não me deve nada, porém eu devo tudo a Ele. Então, é isso. Deus não me deve nada, eu não preciso exigir que Deus me deva alguma coisa, porque Ele me colocou aqui na face da terra e me deu o que mais Ele poderia dar, que foi o seu Filho. O sangue perfeito de Deus, o Filho unigênito de Deus, uma morte de cruz, uma salvação para a minha vida e para toda a eternidade. Agora, Ele não me deve nada, porém eu devo a minha vida a Ele. Então, viva o Evangelho dessa forma. Viva entendendo que Ele merece a sua vida, merece a sua dedicação, o seu suor, seu esforço, merece os seus dias, merece seu coração, merece a sua mente, merece tudo. Esse Deus merece tudo. Ele não me deve nada, mas eu devo tudo a Ele. Amém. Amém. Uma mini pregação. Tem que não passou muito tempo, não. Mas eu fiquei meio que olhando ele tempo. Fiquei. Acho que deu uns 20 minutos, assim, mais ou menos. Eu fiquei olhando o tempo. E eu cortei muita coisa que eu queria falar mais coisa. Grava um vídeo. Isso aí é um funcionamento para você gravar um vídeo só sobre isso. Mas isso aí. Então, tópico 3, reconciliados com Deus. Cadê? Parei. A redenção pelo sacrifício de Cristo na cruz nos liberta da escravidão do pecado e da morte. A obra redentora nos reconcilia com Deus e nos garante a vida eterna e a condição de filhos por adoção. Essa verdade nos chama a viver em gratidão, que é exatamente isso que o Rômulo falou, né? Confiando plenamente na obra de Cristo e buscando uma vida que reflita essa nova relação com o Criador. Então, esse tópico, o tópico e a revista no geral, a lição no geral, está mostrando que a redenção é nada mais nada menos que a transformação da relação do ser humano por meio da obra de Cristo. Então, é a transformação. Se antes nós éramos escravos do pecado, né? Escravos no pecado, sentenciados à morte, agora nós somos filhos, nós somos herdeiros, nós somos participantes dessa grande obra. Então, a redenção que se deu pelo sacrifício de Jesus é a libertação diretamente da escravidão do pecado e da sentença de morte que havia sido estabelecida. E aí a gente retoma lá para o texto de referência, ou para a verdade aplicada, não lembro ao certo qual que era, ou se era a introdução, mas que mostra que
que... Melhor ler, né? Pra não... Tem aí. Vamos ver. Cadê? Justificados? Não, então era a introdução. Aqui, Então, a introdução. Na carta de Romanos, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. E lá no final, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, é uma sentença ali estabelecida. Então, a redenção ela vem justamente para nos libertar das amarras do pecado, da escravidão que o pecado, né? O pecado ele nos aprisiona e nos faz refém daquilo que nós fazemos. E também nos libertar da sentença de morte que havia sido expedida em nosso nome através do pecado. Então é basicamente isso. Outro ponto muito interessante dessa introdução do tópico, que eu nem anotei, mas está dizendo aqui, é que essa verdade nos chama a viver em gratidão, que é sobre o que o Romo falou, confiando plenamente na obra de Cristo. Esse confiar ele é muito importante, porque às vezes nós vemos muitos crentes, muitos cristãos, né, vivendo com Deus, mas de uma forma não a entender de fato o que é esse plano de salvação. Então é alguém que Deus quer o chamar de filho, mas ele ainda se comporta como escravo. Ele ainda não consegue entender que essa obra de salvação o libertou do pecado. Ou seja, ele não precisa, assim como tem uma passagem que diz que não precisa retornar ao seu pecado como um cachorro retorna ao seu vômito, né? Você é livre, você foi liberto das amarras do pecado. Então, essa transformação ela tem que acontecer na nossa mente, de entender que nós não somos mais escravos do pecado. Que vez ou outra nós cairemos nisso, porque o pecado ele faz parte da humanidade, da nossa natureza pecaminosa, nosso corpo ele é suscetível ao pecado enquanto nós estivermos aqui, mas que nós temos uma escolha, nós temos alguém que pagou o preço e que nos dá uma escolha de ser livre, de se libertar das amarras do pecado. Então, é entender de fato, não só saber que existe essa obra de salvação, mas entender como que isso impacta as nossas vidas, tá bom? 3.1. Aí eu vou precisar ler aqui, porque fica muito pequenininho. 3.1. Redimidos da sujeição da lei. Redenção significa a provisão de Deus em Cristo para nos salvar da escravidão do pecado e da morte. A redenção nos faz livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Agora somos livres para servir e obedecer ao Pai e ao seu Santo Espírito. Saímos de uma posição de servidão e passamos a ser livres do jugo da lei, uma vez que não existe nenhuma condenação para quem está unido em Jesus Cristo. Então, isso é basicamente um aprofundamento de tudo aquilo que eu disse, né? A redenção, ela trouxe duas grandes garantias, né? Ou dois grandes benefícios, que é a vida eterna com Deus, não a vida eterna terrena, porque nós, como seres humanos, somos seres finitos que experimentaremos da morte se Cristo não voltar e a gente participar do arrebatamento, nós experimentaremos da morte. Então, é uma vida eterna após essa vida terrena e também a adoção, né? A adoção como filho. Saímos dessa condição de escravos, saímos dessa condição de servos, ainda que em certos momentos da nossa vida a gente se coloque nessa posição no sentido de servir a Deus, né? Não é essa servidão que a gente está falando, mas é mais a servidão da escravidão, né? Que onde você não tem escolha, onde você não tem herança, onde você não tem nada. Nós saímos dessa condição. Agora nós somos considerados filhos por adoção. Então, os dois grandes benefícios são justamente isso: a vida eterna com Cristo e a adoção, que traz ali uma herança consigo. Então, a lei, né, no Antigo Testamento, como eu disse lá no início do tópico, né, lá no início da revista, no início da edição, a lei, ela expunha o pecado e trazia a condenação, que era a morte. Então, quando a pessoa se deparava lá com as leis e com os mandamentos, ela sabia que ela não iria conseguir. Essa não estava perdido. Isso, de certa forma, era um combustível para ele fazer o resto. Não vou conseguir mesmo. Isso eu sabendo que eu não vou conseguir, um cordeiro vai morrer por mim mesmo, né? Então, isso fazia com que eles pecassem deliberadamente. Então, a lei, ela expunha o pecado, expunha a condição miserável do ser humano de não conseguir alcançar a perfeição de acordo com a lei. E a graça, em contraponto a isso, ela perdoa o pecado. Ela reconhece a nossa natureza, ela perdoa o pecado e traz a liberdade, traz a salvação. E traz, sobretudo, vida e uma vida com Deus. 3.2, preço, né? O preço que foi pago. O alto preço, na verdade. O preço da redenção não foi pago com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, mas com preciosidade do sangue de Jesus. Seu sangue redentor nos salvou, nos arrebatou das agarras do diabo e nos livrou da condenação eterna.
Mas o Filho de Deus se entregou pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, proporcionando a remissão de suas ofensas, nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, esse tópico aqui é basicamente para mostrar que não foi com coisas corruptíveis, né, como aquela passagem diz, nem ouro, nem prata, coisas passageiras, coisas que o tempo e a traça consomem, mas foi com o precioso sangue de Jesus, sangue de alguém imaculado, alguém que viveu entre nós, como o Romulo disse, e que não experimentou do pecado. Então foi um precioso sangue. E além de ser um precioso sangue, não foi ali apenas uma transfusão que aconteceu. Você vai no médico, faz uma transfusão. Não, foi uma morte dolorosa, foi uma morte cruel, foi uma morte ali inimaginável, que nós não suportaríamos passar. Então o preço, de fato, foi incomparável, incomparável. Então é importante sempre trazer à tona a memória, por isso que a Santa Ceia é um momento de bastante reflexão, de não só entender que nós fomos alcançados e agora nós somos, né, libertos e experimentamos a vida com Deus, mas também de entender o sacrifício que foi feito ali na cruz do Calvário. Então, é isso. Conclusão? Muito bom. Lição boa. Conclusão? E aí? Conclusão. O caminho da redenção é um só: Jesus Cristo. A obra redentora do Filho nos permitiu ser justificados e reconciliados com o Pai. A redenção já havia sido estabelecida por Deus, tendo sido consumada por Jesus na cruz, por amor à humanidade. 1 Pedro 19, 20. É isso aí, é justamente o texto. 1 Pedro 19, 20. Foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É isso, vamos orar? Hoje quem? Eu não sei quem é. Acho que eu. Ore para que mais pessoas reconheçam a Cristo como seu Redentor. Amém. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, nós agradecemos por essa lição, Pai amado, por tudo que foi comentado aqui, que foi falado, que não tenha sido da nossa carne, mas tenha sido do Teu Santo Espírito que habita em nós, que fala através de nós, que usa a nossa boca, usa o nosso coração, usa o nosso entendimento. Muito obrigado pela luz da Tua Palavra, por vivermos em um país onde nós podemos professar a nossa fé, de viver por ela e de desejá-la todos os dias, onde nós podemos ler a Bíblia, abrir a Sua Palavra, se alimentar espiritualmente dela e assim aguardar o nosso Santo Remidor, que na verdade já veio em terra, já morreu por nós, já nos resgatou, e agora nós aguardamos a sua segunda vinda gloriosa para nos levar para a sua glória. Então, Pai amado, muito obrigado. Nós oramos para que mais pessoas te reconheçam como Redentor, como o único resgatador, salvador da sua alma, da sua vida, do seu espírito. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder viver por esse evangelho, pregar esse evangelho, falar desse amor que é inimaginável, é inigualável e é imensurável. Muito obrigado, Senhor Jesus, que mais pessoas possam ouvir da nossa boca, através da pregação do Evangelho, através da comunicação, que nós viemos a falar da Tua boa semente, que é a Tua palavra, que transforma, e que nós viemos a comunicar esse Evangelho a outras pessoas. Nós não convertemos ninguém, mas nós temos a obrigação de falar. E quem convence, quem converte, quem transforma é o Teu Espírito Santo. Então, age na vida de cada um, encontre um terreno fértil onde a Sua palavra possa germinar, possa crescer e possa, de fato, se tornar uma fé madura. E nós oramos para que a gente venha ser também esse solo fértil, essa boa terra, para que a sua palavra seja cada vez mais penetrante em nós, cada vez com mais raízes, com mais força, para que quando vier as dificuldades, os dias maus, nós possamos ter fé o bastante para permanecer firmes. Então, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de viver nesse evangelho. Muito obrigado pela boa notícia através da pessoa de Cristo, do seu sangue remidor e salvador. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós temos tudo e nós devemos tudo ao Senhor. E nós temos tudo porque nós temos a Ti. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, pessoal. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @canal Boa Semente, @polifeitosa e @Romulo Barba. Um beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau, gente. Valeu.